E vamos, nesta aula, neste bloco, comentar acerca do compulsório, porque também cabe ao Conselho Monetário Nacional determinar as taxas de recolhimento compulsório. Mas para isso precisamos entender o que é este compulsório, para que ele serve. E para a gente entender o que é o compulsório, vamos voltar àquele esquema do início do nosso curso, o esquema da intermediação financeira. Mas vamos imaginar o seguinte, que este poupador colocou no banco 10 mil reais. Utilize esse valor só com uma imaginação, só com um exemplo, só para a gente ter uma referência numérica. Então esse poupador colocou no banco 10 mil reais. Neste momento, pelo nosso esquema, o banco tem disponível de dinheiro novo para conceder empréstimo para um tomador A de 10 mil reais. Você já vai entender por que demos nome a esse tomador, o tomador A. Então o tomador A pegou 10 mil reais. E é claro que ele não guardou no colchão, ele pegou esse empréstimo porque ele precisava pagar para alguém. Ele pagou para um fornecedor A, que também não guarda dinheiro no colchão, guarda dinheiro no banco. Neste momento, o banco tem novos 10 mil reais para conceder de empréstimo para um tomador B, que também não vai guardar no colchão, vai pagar a um fornecedor B, que também não vai guardar no colchão, vai guardar no banco. E neste momento, o banco tem novos 10 mil reais para conceder de empréstimo para um tomador C. Vejam que esta espiral, se fosse desse jeito, ela seria infinita e incontrolável. Os 10 mil reais originais de um único poupador já se transformaram em 30 mil reais emprestados a 3 tomadores diferentes, e o ciclo iria se manter indefinidamente. Se fosse desse jeito, era impossível adaptar o volume dos meios de pagamento às necessidades da economia, porque o crédito iria multiplicar os meios de pagamento até o infinito, de forma incontrolada. Nós vimos em aula anterior, quando falamos de política creditícia, eu comentei, o crédito multiplica o volume dos meios de pagamento. Estamos começando a ver como é que isso pode acontecer. Só que não acontece desse jeito, porque esse esquema que relatamos até agora não está levando em conta o compulsório. Mas o compulsório existe. Vamos ver agora então como é que ele funciona no sentido de limitar essa multiplicação, de reduzir o efeito dessa espiral. Vamos então retomar o nosso esquema do mesmo jeito. Um poupador um banco, vamos chamar de banco, para ficar mais fácil, a gente sabe que é um intermediário financeiro. E esse poupador deposita 10 mil reais no banco. E o banco vai disponibilizar recursos a partir desta captação para um tomador A. Até aqui, a mesma coisa que tínhamos visto antes. E agora começa a diferença. Primeira aproximação com a realidade. O banco não pode operar com empréstimos, créditos, com todo o dinheiro que ele capta, porque uma parte ele tem que deixar como papel moeda, dinheiro físico, para que a gente possa sacar na tesouraria, ou no caixa eletrônico, ou no caixa da agência. Então, uma parte do que é captado tem que ficar como papel moeda na tesouraria. Vamos dizer que destes 10 mil reais captados do poupador, o banco tenha reservado 1.000 reais
na tesouraria. Mas mesmo assim, ele teria 9 mil disponíveis para emprestar para o tomador A. Teria, mas não vai ter, porque ele é obrigado a recolher um percentual do que ele capta para o Banco Central. Este percentual obrigatoriamente recolhido chama-se recolhimento compulsório. E cabe ao Conselho Monetário Nacional fixar este percentual, determinar a taxa do recolhimento compulsório. Nós vamos trabalhar no nosso exemplo com um percentual de compulsório de 40%. Na prática está até maior do que isso. Em algumas modalidades de captação, o compulsório está chegando a 50%. Mas vamos trabalhar com 40%, que é um número bem próximo da realidade e uma conta mais fácil de fazer. Então, com um percentual de 40% de compulsório, neste caso, neste momento, o banco, além de deixar R$1.000 na tesouraria, terá que recolher 40% sobre o captado, ou seja, terá que recolher R$4.000 ao Banco Central. Portanto, neste momento, o banco só terá disponível para emprestar para o tomador A R$5.000. E o tomador A recebeu esse empréstimo, pagou a um fornecedor A, que depositou R$5.000 no banco. Ora, isso aqui é uma captação nova, incide compulsório sobre ela. 40% de R$5.000 terá que ser recolhido ao Banco Central. Portanto, ele irá recolher desses 5.000, 2.000. Para facilitar a nossa conta, nós vamos imaginar que não tenha mais nada na tesouraria, que não precisa colocar mais nada na tesouraria, que o que tem na tesouraria está suficiente. Então, o máximo, neste momento, que o banco poderá conceder de empréstimo para um tomador B é os 5.000 captados menos os 2.000, menos os 40%, ele só pode emprestar nesse momento R$3.000 para o tomador B. Esse tomador B irá pagar a um fornecedor B. Que irá depositar no banco R$3.000. Isto é uma captação nova. Incide também 40% de compulsório sobre ela. 40% de compulsório sobre R$3.000, vamos continuar imaginando que não precisa botar mais nada na tesouraria, mas ele vai ter que recolher 40% sobre R$3.000. Vai ter que recolher ao Banco Central R$1.200. 40% de 3.000. Portanto, para um tomador C, o banco só terá disponível para emprestar 3.000 menos 1.200, R$1.800. Então, vocês vejam, agora nesse nosso desenho, que a multiplicação monetária continua acontecendo. Os 10.000 originais se multiplicaram também, mas numa velocidade muito menor e num ritmo decrescente. Ao invés de 10.000 mais 10.000 mais 10.000, nós tivemos 5.000 mais 3.000 mais 1.800. E a cada nova operação o valor irá se reduzindo. Portanto, aquele efeito de multiplicação de moeda do crédito será
limitado, será restringido pelo recolhimento compulsório. Como nós vimos, o crédito multiplica o volume dos meios de pagamento. Agora estamos vendo exatamente como funciona. E funciona basicamente desse jeito. Do ponto de vista prático, não é exatamente assim, porque o banco não tem que recolher compulsório a cada depósito que ele recebe. E nem é recolhido todo dia, é recolhido uma vez por semana, sobre a média da captação do dia. Mas o banco tem que contabilizar todo dia. Todo dia o banco, no final, no fechamento do seu balancete diário, ele vai contabilizar lá valor a recolher como compulsório, que será um percentual daquilo captado durante o dia. Portanto, o compulsório funciona como um limitador a essa capacidade do crédito de multiplicar dinheiro. O compulsório limita o multiplicador monetário. O compulsório reduz a capacidade do crédito de multiplicar os meios de pagamento. E quanto é que o compulsório limita? Qual é o tamanho dessa limitação? Quanto maior o compulsório, menor a capacidade do crédito de multiplicar moeda. Isso já fica intuitivo. Matematicamente, para quem gosta de matemática, você pode ver que isso é uma progressão geométrica infinita de base decrescente e que tem uma fórmula para o resultado deste somatório. Mas nós vamos antecipar, não precisa fazer a conta, já vamos dar o resultado, até porque ele é simples. Mas nós vamos fazer uma hipótese simplificadora. Nós vamos desconsiderar a tesouraria. Então, desconsiderando a tesouraria, pensando apenas no compulsório, qual é o efeito do compulsório sobre o multiplicador monetário? Matematicamente falando. Nós vimos naquele nosso exemplo que os 10 mil reais originais tinham se transformado em 5, que na verdade seriam 6 se não fosse a tesouraria. Então vamos desconsiderar a tesouraria. Vamos botar 6 mil. Depois 2.400 e assim sucessivamente. Se eu somar todas essas parcelas, quanto que eu terei no final com um compulsório de 40%? A resposta é a seguinte. Matematicamente, o multiplicador monetário é o inverso do percentual do compulsório. Matematicamente, se eu tenho um compulsório de 40%, o multiplicador monetário é de 2,5. 1 sobre 0,4. Você tem que pegar 40%, lembrar que é percentual, e exprimi-lo em decimal, 0,4. 1 sobre 0,4, 2,5. Isso significa que aqueles 10 mil reais originais irão, ao final, se tornar 25 mil, ou seja, vão acrescer mais 15 mil. Se o compulsório fosse de 50%, o multiplicador monetário seria 2, 1 sobre 0,5. Os 10 mil reais se tornariam 20 mil. Se você diminui o compulsório, o multiplicador monetário aumenta. Se o compulsório baixasse para 10%, o multiplicador seria de 1 sobre 0,1, seria de 10 vezes. E se o compulsório fosse 0, o multiplicador monetário seria infinito. Por isso, o
o compulsório limita o multiplicador monetário.